eu vou iniciar, tá? E depois eu vou passar a palavra para o Ivaldo, que vai conduzir o nosso evento de hoje, esse nosso curso de extensão. Ele e o Diego serão as pessoas que vão conduzir, tá bom? Eu só vou, nesse momento inicial, dar uma palavrinha para todos vocês. Bem, esse evento, né, esse curso de extensão, ele está sendo oferecido pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Salgado de Oliveira, também pelo Laboratório de Estudos de Política e Ideologia, que eu coordeno na universidade como professora desse programa de pós-graduação. E quem também está organizando, e sem sombra de dúvidas, sem esse grupo, em momento algum, esse evento poderia estar acontecendo, é o grupo de pesquisa do CNPq, que é coordenado por mim e pelo professor Rodrigo Farias, que vai hoje falar, que é o grupo de pesquisa Políticas, Ideologias e Religiões. E nós todos aqui agradecemos a presença de todos vocês, né, o prestígio que vocês estão dando para a gente, para estarem aqui. Também aproveito a oportunidade, que é uma oportunidade ímpar, de agradecer a parceria dos programas de pós-graduação da Unilassalle, que, enfim, está aqui conosco, nos prestigiando, está aqui conosco, confiando no nosso trabalho, assim como também o programa de pós-graduação em História da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, pelo apoio. Sem vocês, certamente, esse grupo, esse curso, ele não seria uma realidade como está acontecendo agora. Gostaria de chamar a atenção, de ressaltar que todas as pesquisas, todas, sem exceção, todos os trabalhos que aqui serão apresentados ao longo desses 5 dias de evento, né, porque hoje é o primeiro dia, que é o dia 15 de setembro, quarta-feira que vem será o nosso segundo dia, dia 22, dia 29, depois dia 6 de outubro, dia 13 de outubro, que é a nossa finalização. Todos esses dias, todos os trabalhos que aqui serão apresentados, são trabalhos que foram realizados, que estão sendo também realizados ainda, estão em processo ainda de pesquisa, alguns deles, com um grande rigor científico, né? São trabalhos realizados por pesquisadores, são trabalhos realizados por professores universitários, são trabalhos frutos, muitos, de teses de doutoramento, né, e de pesquisas realizadas pós o doutoramento. Então, todos nós aqui somos professores e somos pesquisadores, de uma forma geral, da área de História, excetuando o nosso Eduardo, que é da área de Filosofia, que está aqui no curso conosco. Todos os outros são da área de História, e que nós temos o Espiritismo como objeto de estudo, né? Então, aqui nós vamos discutir o Espiritismo como o objeto de estudo da história, né? Essa é a nossa proposta, é trazer o Espiritismo realmente para a discussão acadêmica. E o grupo de pesquisa, o qual eu falei anteriormente, que é o grupo de pesquisa do CNPq, de Ideologias, Políticas e Religiões, ele é coordenado pelo Rodrigo, que vai falar hoje conosco, Rodrigo Farias, coordenado por mim também, e ele tem a participação importantíssima de diversos professores doutores, que é o caso do Marcelo Gulão Pimentel, que está até aqui conosco na sala, da professora Angélica de Almeida, da Raíssa Wolff, que está conosco também na sala, da Larissa Camacho, do Rodolfo Jacarandá. Ele também é da área de Filosofia, ele é professor da Federal de Rondônia, do Brasil Fernandes, que ainda está em processo do doutoramento, ainda é um doutorando, mas já ele vai defender a tese dele de doutoramento, do Eduardo, que eu já falei para vocês também, do André Sil, que também está conosco aqui na sala, o Renan Matos, que sempre está conosco, mas no momento ele não pôde estar conosco aqui nesse curso, do Marcos Marques, enfim, né, nós temos aí um quantitativo expressivo de pesquisadores, em que todos nós temos aí o Espiritismo como objeto de estudo, né? E mesmo aqueles pesquisadores que não estarão presentes conosco ao longo desses 5 dias, por circunstâncias diversas, em outras oportunidades, certamente, eles vão estar conosco para poder compartilhar os conhecimentos que eles tiveram ao longo de suas pesquisas e estão tendo ainda, né, com trabalhos que estão sendo elaborados, né? E convido também a todos que estão aqui interessados nos estudos relacionados ao Espiritismo, dentro de uma visão acadêmica, que essa é a nossa proposta,
né? E se quiserem participar do nosso núcleo de estudos, nós também criamos um núcleo de estudos de história do Espiritismo chamado NUES, né? Esse grupo de estudo, esse núcleo de estudos, na realidade, é um núcleo que se reúne mensalmente, e a próxima reunião vai acontecer até na próxima segunda-feira, e essas reuniões, elas têm como proposta, né, trazer para a discussão realmente os nossos trabalhos e trabalhos também de convidados que possamos, em algum momento também, solicitar a presença deles. E a ideia é realmente cooptar pessoas que queiram ter acesso a esses conhecimentos mais aprofundados, as nossas pesquisas, e também, a partir de então, se entusiasmarem, né, e pesquisarem sobre o espiritismo, sobre as religiões mediúnicas, especificamente no nosso caso aqui, sobre o espiritismo, que ainda tem muita coisa ainda a ser trabalhada, ainda tem muitos assuntos ainda a serem discutidos, e o NUEST tem essa proposta, né, de repente plantar uma sementinha para, a partir de então, os futuros pesquisadores, os já pesquisadores, mas que queiram, de alguma maneira, se apropriar das nossas pesquisas, possam ter, né, essa oportunidade de acesso. Quem quiser participar, é só mandar um e-mail para o NUES, que eu vou colocar depois aqui no chat, que aí a gente manda o convite. Quem está na coordenação, o professor que coordena o NUES, na questão das reuniões que acontecem mensalmente, é o professor Rodrigo, né? Então ele vai mandar certamente para essa pessoa que tiver o interesse, ele vai mandar o link do Zoom, que as reuniões acontecem pelo Zoom, ele vai mandar o link, a pessoa pode participar na segunda-feira, enfim, vai ser de grande valia para nós, vai ser uma grande satisfação recebermos vocês. Tá? Então, assim, eu agradeço imensamente a presença de todos aqui no curso, e nesse momento agora eu passo a palavra para o Ivaldo, que vai levar agora o curso adiante, um bom curso para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, professora Adriana. Boa tarde, pessoal. Mas já agradecendo a presença desses professores maravilhosos, desses alunos curiosos, né, e que nós possamos, dessa tarde e noite, conseguir fazer muitas trocas, né? Então, nós do LEPID, Laboratório de Estudos de Política e Ideologia, agradecemos amistosamente a participação de todos no nosso curso de extensão Diálogo sobre o Espiritismo. O Grupo de Pesquisa Política, Ideologias e Religiões do CNPq é parte integrante do LEPID. Os pesquisadores e colaboradores do grupo dedicam-se à realização de trabalhos que contemplam estudos relacionados às culturas políticas, às ideologias e às religiões nos 800 e nos 900 anos iniciais. Em seus trabalhos, destacam-se discussões jurídicas, confrontos de ideias em periódicos, disputas simbólicas na dimensão do religioso, embates de ideologias oitocentistas, entre outras questões relevantes. O evento é uma parceria do programa de pós-graduação Escrito Senso em História da Universidade Salgado de Oliveira com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e a Unilassalle, assim como o LEPID com seu grupo de pesquisas políticas, ideologias e religiões do CNPq e seu núcleo de estudo de História do Espiritismo. Boa tarde, Ivaldo. Obrigado, Ivaldo, pela palavra. Boa tarde, Adriana, aos professores presentes também, a todos que, né, estão e vão construir o curso com a gente, né, porque o curso vai ser uma experiência no qual cada um vai dedicar um pouquinho da sua energia. Então, agora eu vou apresentar os nossos professores convidados desse primeiro dia, né, que a gente vai abrir, né, esses trabalhos que vão perdurar durante as outras datas já ditas aqui pelo Ivaldo, né? E sempre é bom apresentar os nossos convidados, mesmo que muita gente já conheça seus trabalhos, que já são reconhecidos, né? Mas é importante esse momento aqui também. Logo em seguida, teremos o professor doutor Rodrigo Farias, da UFRJ, né? O professor doutor Rodrigo Farias possui graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduação em História pela Universidade Gama Filho, especialização em História do século XX pela Universidade Cândido Mendes e mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, pela UF.
Atualmente é docente de História da América no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também já atuou como professor da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, trabalhou como professor auxiliar no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e professor substituto em História da América no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro também fundador da Rede de Estudo dos Estados Unidos. Desenvolveu trabalhos sobre a relação entre a imprensa brasileira e o segundo governo Vargas, com ênfase na crise de 1954. História da esquerda americana, com ênfase na nova esquerda, movimentos estudantis, ideologias políticas nos Estados Unidos, não violência, direitos civis e movimentos sociais estadunidenses na década de 60, entre outros. Né? Então, depois dessa breve apresentação aqui dos nossos dois professores convidados, eu vou ceder a palavra para o nosso primeiro professor convidado do dia. Bom, a minha função aqui vai ser um pouquinho mais humilde, eu não vou fazer nenhum sobrevoo teórico muito extenso. Na verdade, a ideia toda desta apresentação minha hoje é fazer realmente uma introdução, como o nome diz, a um movimento que tem tudo a ver com o espiritismo, mas que é largamente desconhecido pela grande maioria dos brasileiros, mesmo os espíritas, né, ao ponto mesmo de quase não ser falado, né, você quase não vê muitas publicações aqui, né, falando dele. E nunca vou esquecer que um dos grandes, talvez a narrativa clássica sobre a história do espiritualismo, por décadas no Brasil, foi traduzida como História do Espiritismo, sendo que Kardec só aparece num capítulo específico lá no finalzinho. E só agora, né, nessa década de 2010, a FEB, que ganhou os direitos de tradução, né, é uma obra em domínio público, já traduziu pelo nome certo, História do Espiritualismo. E pelo menos os espiritualistas ganharam direito ao próprio nome. Então, já não era sem tempo, né? E, pelo menos aqui. Então, a ideia hoje é só dar um sobrevoo com vocês sobre alguns elementos básicos da história do espiritualismo, algum comentário aqui e ali sobre como ele costuma ser tratado na historiografia lá nos Estados Unidos. Por espiritualismo, convém lembrar que a gente está falando de um movimento internacional, mas aqui eu vou focar no seu berço, que são os Estados Unidos de meados do século XIX. Vamos lá. Então, nosso título hoje, né, brevemente, é falar um pouco da origem do espiritualismo moderno, seu nascimento nos Estados Unidos. Bom, esse nome soa meio estranho, né, espiritualismo moderno, mas esse é um nome nativo. Né? O movimento, geralmente, ele é datado pelos seus próprios fiéis de 1848, com o famoso incidente das Irmãs Fox, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, muito brevemente, mas o nome mesmo só apareceu 4 anos depois. O espiritualismo moderno, ele não tem, ao contrário do espiritismo, que a gente poderia classificar como a sua ramificação francesa, né, a sua adaptação da França, ele não tem uma figura como o espiritismo teve em Kardec, né, uma liderança que centralizasse, né, os ensinamentos, que filtrasse o que seria aceito e o que não era, que, por exemplo, tivesse autoridade para batizá-lo. Né? Então, o movimento surgiu antes mesmo do nome. Então, aqui eu vou apresentar a vocês algumas fontes de início, né? Aquelas que a gente vê como mais citadas já são clássicas, já estão em domínio público. Em português, vocês têm, como eu mencionei antes, a História do Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle, né, o famoso autor do Sherlock Holmes. Né? Hoje em dia, essa edição que vocês estão vendo é publicada pela FEB, antes disso, tinha uma da editora Pensamento, que saiu em português como História do Espiritismo, que é uma tradução inexata, né? É História do Espiritualismo, que é muito interessante, porque além do Conan Doyle ser um escritor, ou seja, ele escreve muito bem, mas ele apresenta o ponto de vista do próprio movimento. Né? O Conan Doyle era também um espiritualista, inclusive bastante devotado, né? E ele procura de uma maneira bem extensa, né? Começa com alguns precedentes,
na visão dele, do que seria o espiritualismo moderno, né, dos espiritualistas antes do espiritualismo surgir. Ele começa com Swedenborg, passa pelos Shakers, e finalmente ele chega no evento fundador, que são os eventos com as irmãs Fox, em 1848, no estado de Nova York. E segue até o começo do século XX. Essa obra é de 1926, se não me engano. A segunda grande obra, para quem lê em inglês, ela nunca foi traduzida aqui, é uma obra de 1870, escrita por Emma Hardinge Britten, que era também médium, e foi, assim, uma das pioneiras, né, entre os espiritualistas, e ela também escreveu, para quem quiser acompanhar a carreira dela e os vínculos com outras correntes, ela também acabou se envolvendo com o ocultismo mais tarde. Então é muito interessante porque ela vai narrando os eventos que ela presenciou, né, as viagens que ela fez, ela viajava muito, e ela vai fazendo uma abordagem geográfica, né, o espiritualismo no sul dos Estados Unidos, o espiritualismo no oeste. Então, uma narrativa também, um tijolinho, né, mas bem interessante, e que também apresenta uma visão de uma adepta, né, sobre o próprio movimento. É muito interessante, por exemplo, quando ela comenta sobre reencarnação, é uma ideia muito exótica na visão dela, que a maioria dos espiritualistas daquela altura rejeitava. Então, vale aqui dar uma olhada nisso, né? São visões de insiders, né? Não são visões de historiadores, não são visões que se pretendam científicas, mas que apresentam a riqueza desse movimento em diferentes versões. Tá? No caso do Doyle, ele foca nos Estados Unidos inicialmente, mas depois ele vai para a Inglaterra, onde ele gasta boa parte do livro também, e menciona no final outros países europeus, e é aí que Kardec finalmente aparece. Mas isso não é casual. Eu mesmo tive uma experiência com isso, quando, mais de 20 anos atrás, eu entrei em contato com uma igreja espiritualista americana. Existe isso nos Estados Unidos ainda, né? Em vez de centros espíritas, como a gente teria aqui, são igrejas mesmo, né? Com aquele formato de igreja, aquelas roupas de igreja, reverendos, etc. E era um site em que o autor, que era o responsável por aquela igreja específica, ele contava uma história de espiritualismo, mas ele ignorava largamente Kardec. Eu que escrevi para ele, falei um pouco, depois ele corrigiu o texto, mas assim, ele aparentemente só tinha ouvido falar e olhe lá. Então isso dá um pouco da dimensão da separação, né, que acabou se desenvolvendo entre os espíritas, pelo menos os espíritas brasileiros, e os espiritualistas de fala inglesa. Bom, isso aqui é só para situar um pouco a gente também, antes de entrar nos detalhes, né? Eu tomei isso aqui da Lynn Sharp, que é uma estudiosa do espiritismo da França, mas quando ela fala do espiritualismo moderno, ela enxerga que o espiritualismo acabou gerando 3 grandes ramos, né, que seguiram cada um o seu próprio caminho. Primeiro é o espiritismo, que todos conhecemos por aqui. O segundo ramo, na visão dela, é a teosofia, né, que sofre influências bastante diferentes, né, dialoga com visões religiosas orientais, um pouco de ocultismo, etc. E a terceira é a pesquisa psíquica, que os espíritas conhecem como aqueles autores que falavam de pesquisas para comprovar fenômenos considerados espirituais ou, na linguagem de hoje, em grande parte, paranormais, antes do surgimento de ciências formalizadas falando disso, né? A parapsicologia, que é o que sobreviveu, a metapsíquica, que veio um pouquinho antes, e antes disso, o que você tinha nos pesquisadores psíquicos, que vão tem alguns elementos em comum com o espiritualista moderno, como devoto religioso, né, na visão de si mesmo, na maneira de se relacionar com o fenômeno. O espiritismo também tem um pouquinho disso, quando olha para o fenômeno como algo que é passível de ser analisado pela ciência, e esse caráter de cientificidade, né, na análise do fenômeno, consequentemente, reforçaria a autoridade, né, da visão ou espírita ou espiritualista. Ou seja, a tentativa de criar uma espécie de religião que tem um diálogo com a ciência, em algum grau. Né? O Kardec vai até mais longe. Né? O espiritismo é uma ciência de observação, ele desenvolve isso melhor. Mas esse espírito de investigação, né, esse espírito de que é possível
você comprovar o fenômeno, e pela comprovação do fenômeno, você, consequentemente, seria capaz de comprovar também as revelações que são associadas a esse fenômeno. Isso também está presente entre os espiritualistas. Bom, isso aqui é só passando rapidinho para o contexto. Quando é que surge o espiritualismo, né? Surge como um movimento, com uma identidade mais ou menos definida. Isso começa em 1848. Tem vários precedentes, tá? A gente poderia questionar a validade dessa datação, mas na prática é assim que os espiritualistas gostam de lembrar, né? Eles têm como evento marcante as Irmãs Fox em 1848, que é uma época muito interessante nos Estados Unidos, em que o território, como vocês podem ver, está crescendo muito. Essas partes em rosa são os estados, já formados e reconhecidos na época, e essa parte laranja eram os territórios, parte dos quais, especialmente essa parte aqui da seção mexicana, da concessão mexicana, tinham acabado de ser conquistados numa guerra com o México. Então, os Estados Unidos, ao longo de todo o século XIX, ele está crescendo muito rápido. Crescer significa aumentar a população, receber doses muito grandes de imigrantes, você ter uma fronteira dinâmica em expansão, você ter um bocado de crescimento econômico, na média, né, na maior parte do tempo, ter uma série de choques culturais advindos de todo esse processo. É também um período em que a democracia, né, entenda-se aí a democracia como, sobretudo, a representação política por voto, pelo sufrágio universal masculino, também é uma conquista recente, né? Nos anos 30 do século XIX, o famoso Alexis de Tocqueville visita os Estados Unidos, escreve um livro inteiro de democracia na América, para mostrar quão diferente é aquela sociedade em relação às suas contrapartes europeias, justamente pela noção de igualdade, né, pela adoção de uma democracia, que para a gente hoje ainda é bastante, soa muito limitada, né? Mulheres não votavam, havia escravos, em vários estados quem não era branco também não votava, mas que para a época era um experimento social assim de primeira grandeza. E ainda existia, em grande parte do país, né, aqui abaixo, essa área aqui abaixo, né, ainda existia escravidão. Metade do país não tinha, a outra metade tinha, e isso vai gerar sérios conflitos políticos que vão resultar na Guerra Civil Americana de 1861 a 1865. Do campo religioso, também é uma época muito interessante, porque é uma época de muito reavivamento. O que é isso? São movimentos populares de retomada de fervor religioso. Ou seja, você tinha grandes encontros, grandes cultos ao ar livre, né, com um estilo de pregação bastante, como é que eu vou dizer, marcado por uma forte apelo emocional. É um movimento em que surgem várias denominações religiosas diferentes, né? Uma delas, por exemplo, são os adventistas, né, aqui com William Miller, que surgem, né, com a tentativa do Miller de prever a volta de Cristo, e os Mormons, que é uma religião legitimamente americana, né, que existe até hoje. É uma época também que os dogmas tradicionais protestantes, sobretudo os calvinistas, né, aquela ideia de predestinação, de que quando você nasce, Deus já sabe se você vai ser condenado ou vai ser eleito para um lugar no céu, isso está sendo fortemente contestado. E essa contestação geralmente assumia formas de experiências religiosas em que o fiel tem algo a fazer pela própria salvação, ou seja, são teologias, por assim dizer, são visões do cristianismo em que não está tudo já escrito, em que você pode participar da sua própria redenção. E muitas vezes isso se dá através de experiências dramáticas de conversão religiosa. Na linha do que a gente vê hoje, atualmente já, né, chegou a ser quase uma rotina, né, essas experiências de conversão que a gente vê em muitas igrejas evangélicas. São conversões bastante dramáticas, conversões que envolvem um antes e depois na vida daquela pessoa. E, junto com isso, a gente tinha também um grande entusiasmo, também ligado a essa questão religiosa, né, de atuar no mundo para melhorá-lo. Em vez de esperar que as coisas melhorem quando Cristo voltasse no juízo final, a ideia era de que
o cristão ele deve tentar colaborar para que o mundo já melhore em algum grau, em algum aspecto. Então, a gente vai ter uma série de movimentos sociais. Movimentos por direitos das mulheres, vamos ter o abolicionismo, movimentos de temperança contra o consumo de álcool, que mais tarde vão dar na lei seca, né, a famosa lei que proibiu o consumo e a venda de álcool nos Estados Unidos, e por aí vai. Muitos desses movimentos surgem no mesmo lugar. Isso é interessantíssimo, na região oeste de Nova York, que era o famoso distrito incendiado. Né? Os mormons surgiram aqui, os adventistas surgiram aqui, os espiritualistas vão se difundir muito com os grupos daqui, a gente vai ter socialistas utópicos, fourieristas, igrejas abolicionistas, etc. É a parte mais quente desse reavivamento religioso. Acelerar um pouquinho. E junto a tudo isso, uma coisa que é mais familiar aos espíritas, a gente tinha práticas ligadas ao mesmerismo, né? Formas de medicina alternativas mais variadas, né? Cura pela água, homeopatia, terapias ditas fluídicas, e por aí vai. Também uma prática que existia nos Estados Unidos, que também existia na Europa, né, é a questão do sonambulismo. Quando você induz uma pessoa a um transe, e nesse estado de transe, a pessoa, supostamente, ela entraria no estado de lucidez, ela teria acesso a informações que, por vias normais, ela não poderia ter. Isso era muito comum para você tratar pessoas de questões médicas, né? Você induz o sonâmbulo a fazer revelações sobre o que seria melhor, que tratamento deveria ser seguido por aquela pessoa, o que é que ela teria. Um sonâmbulo muito famoso é esse senhor aqui, Andrew Jackson Davis, né? Clarividente, começou adolescente, ainda sendo magnetizado, né? Posto em transe, e ele dizia que ele conseguia ver dentro do organismo das pessoas e perceber o que estava errado e como elas poderiam ser curadas. Mais tarde, ele vai dizer que teve visões com o espírito de Swedenborg, né, o famoso vidente sueco, que o Conan Doyle aponta como um antecedente do espiritualismo, e vai começar a compilar isso em livros. Esse primeiro aqui foi ditado. Ele dizia em transe, falava e alguém escrevia. Os princípios da natureza. Jackson vai ser, assim, resumindo, né, a coisa mais próxima, apenas próxima, tá? Ele não era bem esse o papel, mas a coisa mais próxima de uma referência única para os espiritualistas, né? Porque ele tentou a maneira dele, era um homem de parca instrução, mas ele tentou a maneira dele organizar o que ele via num sistema filosófico, por assim dizer. Quem já tentou pegar os livros dele pode ver que ele não tinha a didática nem a erudição de Kardec, mas ele se esforçava para tentar dar uma certa unidade de pensamento às informações que ele dizia colher no mundo espiritual. E só para comentar, isso aqui são Shakers, que era uma seita Quaker, que um pouquinho antes do surgimento do espiritualismo também começa a registrar uma série de manifestações espirituais. Isso é bem interessante. Eles achavam que a sua fundadora, né, que era uma mulher, era a reencarnação de Cristo, e eles surgiram na Inglaterra, mas eles se difundem muito nos Estados Unidos. O Conan Doyle fala disso no seu livro, é bem interessante. Só que os Shakers não duraram muito tempo, praticamente, estão quase extintos, porque eles eram celibatários, ou seja, eles não se reproduziam. Então isso criava um problema para o movimento se reproduzir como um movimento religioso. Né? Mas fica aí o registro do tipo de antecedente que tinha. Inclusive, os Shakers tinham registro de manifestações de espíritos de indígenas, o que lembra um pouco que a gente observa no Brasil na Umbanda, por exemplo. Isso aqui eu vou acelerar um pouco. Vamos falar logo da nossa parte. Né? Essas três moças aqui são as famosas irmãs Fox. Essa aqui do meio, a mais nova, é a Kate Fox, Catherine, né? Essa aqui, se não me engano, seria a Meg Fox, que é a do meio, que é um pouquinho mais velha que a Kate. E essa aqui seria a Lia, que é a mais velha, já era adulta quando tudo começa, já estava casada, né? Mas todas elas vão manifestar mediunidade. E tudo começa, né? O grande marco costuma ser a data de 31 de março de 1848. O que aconteceu em 31 de março de 48? Bom, a família Fox, resumindo muito, tinha se mudado no final do ano anterior, de 47, para uma casa no vilarejo de Hyde, vilarejo rural, e a casa tinha fama de assombrada,
E, segundo os relatos da família e relatos de testemunhas da época, alguns deles colhidos anos depois, né, mas eu estou falando para vocês a visão, digamos, oficial, né, que é lembrada pelos espiritualistas, que o Doyle também documenta bem no livro. Ouviam-se pancadas misteriosas pela casa, pancadas inexplicáveis em áreas onde não tinha ninguém, que eram barulhos muito altos. Algumas pessoas imaginam que as pancadas eram pancadas discretas. Alguns dos relatos, pelo menos, dizem que não, que eram pancadas realmente bastante fortes, numa casa predominantemente feita de madeira, né, que às vezes faziam vibrar os móveis. E no dia 31 de março, quando isso começou a acontecer, à noite, né, as meninas, no caso a Maggie e a Kate, começaram a tentar conversar, né, com as batidas e estabeleceram uma espécie de código, né, um certo número de batidas sim, um certo número de batidas não, e a partir daí começou uma conversa por meio desse código. Os vizinhos foram chamados e essa conversa teria seguido na presença deles, e isso teria sido assim o grande marco. Por isso os espiritualistas usam isso como sua data de referência, porque seria quando você teria uma comunicação com um suposto espírito, né, mas uma comunicação, digamos assim, empiricamente verificável em alguma forma, né, porque as pessoas estariam ouvindo barulho, teriam estabelecido um meio, uma linguagem, um código, e haveria uma sequência de perguntas e respostas. Não era uma intuição, não era um mero sentimento. Bom, aqui vocês têm uma sugestão, né, da única biografia das irmãs Fox em português. Existe mais uma outra de uma editora espírita, mas essa aqui, com certeza, é muito mais completa, falando com os mortos, da Barbara Weisberg, que é um relato muito interessante sobre a vida delas, né? E essas aqui são a Kate, linda, linda, e essa é a Meg. Também fala da Lia, né, mas o foco são essas duas aqui. Resumo da ópera: as irmãs Fox são um marco inicial, mas, curiosamente, elas não são lembradas como grandes representantes propriamente do espiritualismo. A partir daí, elas ganharam fama, para evitar a confusão que se estabeleceu por causa das pancadas, da ideia de que um morto estava se comunicando na casa. A irmã mais velha levou as duas meninas primeiro para a casa do irmão, depois para uma cidade maior, Rochester, que era uma espécie de foco ali dos movimentos de reforma social ali no estado de Nova York. E, segundo o relato dela própria, num livro que ela escreveu, The Missing Link of Spiritualism, as batidas acompanhavam as meninas para onde quer que elas fossem, né? Não necessariamente o mesmo espírito, mas a fenomenologia ia junto. E ela relata no livro, né, que em Rochester elas alugaram uma casa, e os fenômenos que ela descreve ali fazem lembrar muito daquele filme super famoso nos anos 80, Poltergeist, o Fenômeno. Porque ela descreve desde as pancadas que aconteciam na casa original, mas também materializações, objetos que se mexiam, agressão física, né, sensações de tapas e coisas do tipo. Daria um ótimo filme de terror. Mas a partir dali, passado esse susto inicial, a família consegue disciplinar um pouco melhor essas comunicações com os mortos e conseguem criar a metodologia do que hoje a gente atribui, até no cinema, né, na cultura popular, como o formato de uma sessão espírita, uma sessão mediúnica tradicional. As pessoas em volta de uma mesa, pondo as mãos sobre a mesa, às vezes só a ponta dos dedos, às vezes dando as mãos, né, fazendo algum tipo de evocação, esperando os fenômenos, fazendo perguntas e respostas, e coisas assim. Até as mesas girantes já tem registro de começarem, que a gente saiba, com as irmãs Fox. 6 meses depois, elas já estão dando sessões, né, com amigos e conhecidos em casa. Elas depois vão fazer uma apresentação pública num teatro. Vão ficar famosas, vão começar a ser disputadas, né, para fazerem esse tipo de apresentação em casas. Vão começar a cobrar por isso. E dali a um tempo, ainda já no ano seguinte, você já tem vários grupos independentes, geralmente em casas de família, praticando a mesma metodologia. E aí você começa a ter, de fato, um movimento. Essa aqui é a casa delas, né? Vocês podem ver uma casa rural, toda de madeira, de 2 pavimentos. Isso aqui é uma ilustração da época, mostrando o que seria, né, o que aconteceu na noite do dia 31. E aqui vocês têm a família, né, já bem mais velhas, né? A Kate, a Lia
a Maggie, né, Margaret, aqui os pais dela. Bom, eu vou acelerar um pouquinho. Isso aqui é o teatro. Na verdade, não era um teatro, mas um centro cultural, né, mas era um grande salão de reuniões de eventos ali da cidade, onde elas se apresentaram, né, o Corinthian Hall. Elas depois começaram a fazer várias exibições públicas em várias cidades do país, fizeram disso uma profissão, né, e ganharam um bocado de dinheiro, é verdade. Depois de algumas décadas, infelizmente, elas tiveram a Maggie e a Kate, né, que eram as principais, elas vão ter sérios problemas pessoais, né, alcoolismo, uma série de problemas, vão ficar na miséria mesmo, e vão morrer praticamente na indigência. E em 1988, uma delas, a Maggie, vai dar uma entrevista dizendo que era tudo uma fraude, que ela era uma brincadeira que fugiu do controle, que elas passaram a viver disso. E um ano depois, em 1989, ela mesma também vai dar o desmentido do desmentido, dizendo que ela estava desesperada por dinheiro e tinha sido paga para dizer que tudo era uma fraude, mas que na verdade não era. Então, elas são controversas, assim. Elas deram início involuntariamente ao movimento, depois se voltaram contra ele e depois tentaram fazer as pazes com ele de novo. Aqui a gente tem um casal de amigos da Lia que os acolheram e que inseriram as irmãs Fox nesse circuito, né, de reformadores sociais. É um casal quaker, muito conhecido entre os abolicionistas, a Isaac e a Amy Post. Esse aqui também é o senhor que cunhou o nome espiritualismo moderno, é um jornalista muito famoso para quem estuda reforma social nesse período nos Estados Unidos, que é Horace Greeley, né, que era o editor do jornal New York Tribune, né, que ele manteve a Kate durante várias temporadas em sua casa. Né, ela fazia sessões, né, ele tinha perdido um filho, ela fazia sessões para tentar o contato com o espírito do filho dele, mas em compensação ele pagou o estudo para ela, enfim. Só que não foi um período muito feliz para a própria Kate. Né, o Greeley ficava muito ausente de casa, a mulher dele não era exatamente muito simpática e a Kate era uma adolescente. Né, uma adolescente querendo ver coisas novas, socializar, e não tinha essa chance. Mas isso é fofoca. Um caso famoso, né, mostra a penetração do espiritualismo nos Estados Unidos, foram as sessões com médiums, né, na Casa Branca da primeira-dama dos Estados Unidos, a esposa de Abraham Lincoln, a Mary Todd Lincoln, que tentou contato com o filho morto, Willie, que agora eu confesso a vocês que eu não lembro, é um desses dois aqui, mas eu não lembro qual. Acho que é o mais novinho, que faleceu, e isso fez com que ela procurasse o contato por vias mediúnicas na Casa Branca. Até hoje se discute até que ponto o próprio marido, né, o Lincoln, teria se envolvido nisso. Ele certamente deve ter assistido alguma sessão, né, mas a veracidade das histórias sobre isso é objeto de alguma disputa. Aqui é uma foto famosa dela também, né, com o que seria o vulto do Lincoln atrás, um caso de fotografia espiritual, né, que deu muito o que falar na França também na mesma época. Bom, o que a gente pode dizer de características gerais sobre os espiritualistas? Primeiro, eles não se viam como fiéis numa igreja, eles se viam como investigadores. Essa é uma expressão que se usa muito no discurso, são investigadores. Então, isso mostra um pouco como, mesmo sendo um movimento de cunho fortemente religioso, mas ele buscava ser mais do que isso. Né? Ou seja, o que era, então, o domínio do espiritual era passível de uma investigação racional. Daí a gente entende a ênfase nos fenômenos físicos. Enquanto os espíritas, por influência de Kardec, valorizavam muito o conteúdo das revelações, né, a racionalidade das informações, a coerência, o que seria assim, as manifestações ditas inteligentes, para muitos espiritualistas, o lado mais empírico da coisa, né, objetos se movendo, pancadas inexplicáveis, espíritos se materializando, mãos luminosas em sessões feitas no escuro e coisas desse tipo, isso era o que chamava mais a atenção. Não havia alguém para dar uma coerência doutrinária a tudo que era trazido. É claro que havia algumas crenças que eram comuns a todos, né? Para começar, a realidade da sobrevivência do espírito, né? De que todos teríamos um espírito imortal, e esses espíritos imortais, em vez de ficarem segregados eternamente numa dimensão celestial ou infernal, eles seriam capazes de se comunicar com os vivos, através dos médiuns. Toda essa terminologia começa a surgir.
Quem vai detalhar mais? Como era o outro lado, né? Primeiro era o Andrew Jackson Davis, que através dos suas visitas ao mundo espiritual, né, o que os espíritas chamam de desdobramento, ele fazia essas viagens, depois registrava o que via, mas depois vão começar a surgir, ainda nos primeiros anos, começam a surgir os primeiros relatos mediúnicos de espíritos mesmo descrevendo o que teriam presenciado. Né? Um dos primeiros livros sobre isso é de 1855, Howard Tuttle, e depois começaram a surgir vários outros na mesma linha. Isso é muito interessante porque muitos espíritas no Brasil acham que André Luiz é uma espécie de pioneiro, no máximo admitem uma influência da vida além do véu, né, de um reverendo chamado Vale Owen, mas entre os espiritualistas americanos e ingleses também, já tinha várias obras nessa linha desde o século XIX. Eles também eram conhecidos por serem muito individualistas no sentido de se recusarem a formar, ou terem dificuldade em formar organizações. Não havia uma FEB espiritualista. Quando se tentou formar uma, durou pouco tempo e não teve representatividade. Eles tinham dificuldade em lidar com a ideia de uma autoridade doutrinária. Né? Era isso que era recusado. Né? Talvez pela influência da reação ao protestantismo calvinista, né? Que podia ser muito autoritário, né? Patrulhava muito essa questão de fidelidade doutrinária. E, por fim, por já serem dissidentes no campo religioso, era muito fácil para muitos deles serem dissidentes também no campo político, social e cultural. Então, a gente vê que existe ali uma certa simpatia. Eram pessoas, muitos deles, de classe média, às vezes de classe alta. Muitas dessas pessoas começam a flertar não apenas com a dissidência religiosa, mas também com movimentos como a reforma do vestuário, né, para mudar os vestuários, sobretudo das mulheres. Começam a falar em questionar a ética sexual do período, começam a falar em amor livre, que seria a possibilidade de você manter uma ligação romântica e sexual com alguém de quem você gostasse, sem necessariamente estar com o vínculo do matrimônio. Não é o amor livre dos anos 60 do século XX, né, que está associado à ideia de, digamos assim, um sexo mais descompromissado. Não era essa a ideia, mas já causava escândalo suficiente na época. Entre várias outras causas, o abolicionismo, o pacifismo, até o vegetarianismo também, para alguns. Isso era uma coisa muito presente. Você também não tem, já que você não tem um foco doutrinário único, você também não tem uma grande autoridade, né, para se impor. Não tem um reformador, não tem uma revista espírita para os espiritualistas, mas você tem uma quantidade enorme de jornais. Na falta de uma denominação religiosa, de uma igreja, de uma instituição específica, você tinha os jornais fazendo essa ligação. O mais importante deles, o que durou mais, era esse aqui, o Banner of Light, né, que durou até o século XX. Mas havia uma série de outros que vocês encontram, grande parte deles já está digitalizada, graças ao bom Deus, para os historiadores, e é passível de análise. Vale muito a pena. No final tem um linkzinho que vocês podem procurá-los, tanto os ingleses quanto os americanos. Bom, eu acho que eu já... Quantos minutos eu já tenho? Deixa eu só ver aqui. Vocês me permitam. Tá. Bom, eu vou dar uma aceleradinha, vou pular logo para as fontes, porque eu tenho medo de passar muito do tempo. Então eu vou dar uma acelerada já para o final. Só para citar uma coisa, nos espiritualistas, uma coisa que chama muita atenção é o papel das mulheres. Nos Estados Unidos da época, mulheres raramente participavam do debate público. A coisa era tão, digamos assim, rígida, que mesmo quando uma mulher era convidada para fazer uma palestra, falar em público, o que ela fazia? Ela escrevia a sua palestra por escrito e dava para um homem ler, mesmo com ela presente. Os espiritualistas chamaram muita atenção e eles tinham uma forte convergência com o então nascente movimento de direitos das mulheres nos Estados Unidos, porque, para muitos americanos, ir aos encontros, aos eventos espiritualistas era a única ocasião que eles veriam uma mulher falando publicamente. É bem verdade
que as que falavam publicamente geralmente eram médiums. Então, tecnicamente, para quem cria, quem falava era o espírito por meio delas. Mas ainda assim, né, fisicamente falando, o que se via era uma mulher falando em público. E falando, muitas vezes, um discurso altamente elaborado, bastante sofisticado. Isso causava uma sensação, atraía muita gente, inclusive aspirantes a casamento. Né? Uma delas, que começou muito cedo, ainda adolescente, é que ela está bem jovem, essa figura de ilustração aqui, é a Cora Hatch, também conhecida como Cora Richmond, também conhecida como Cora Tappan, porque toda vez que ela casava, ela mudava de sobrenome, acrescentava mais um. Mas ela era uma dessas oradoras em transe, né? Que geralmente faziam apresentações, eram itinerantes, as pessoas pagavam o deslocamento delas, elas andavam pelo país falando em vários eventos. E quebravam já aí um tabu pelo simples fato de estarem falando, mesmo que fosse para emprestar a voz a um espírito. Outra que também chamou a atenção, essa tem uma biografia interessantíssima, só vou mencionar aqui, é Access Prague, que passou anos inválida, num quarto escuro na casa da mãe, a gente não sabe o que ela tinha, mas diz ela que começou a ouvir vozes, e essas vozes a teriam curado. Então ela se recupera, já com o movimento espiritualista iniciando, e ela se torna uma oradora itinerante das mais famosas. Né? E ela, sendo uma oradora itinerante, ela fazia coisas que uma mulher da época, uma mulher respeitável da época, provavelmente não teria condições de fazer, que ela viajava sozinha pelo país. Né? Ela se manteve independente nisso. Então, ela viajava sozinha, aceitava convites ou não, recebia muitas propostas de casamento, né? Isso também era bastante curioso, né? Inclusive propostas de casamento de pessoas que nunca tinham visto. Mas, infelizmente, ela morreu cedo. Acho que morreu com 30 e poucos anos. Mas teve uma carreira bastante movimentada enquanto durou. Uma historiadora até escreveu uma biografia romanceada dela, com base nos arquivos que ela deixou em Vermont, que era o estado de origem dela. Essa aqui é a Victoria Woodhull, né, que foi a primeira mulher a se candidatar à presidência dos Estados Unidos na história, por um partido dela própria, né, o Partido Cosmopolítico. Ela tinha dinheiro, ela fundou também a primeira agência de corretagem, né, de bolsa de valores, dirigida por uma mulher, e ela lançou em 1872 uma chapa por esse partido, né, não era um dos partidos principais, ou seja, uma chapa que não tinha chance nenhuma de ganhar, para a presidência dos Estados Unidos. E ela convidou como seu vice, né, sem que ele aceitasse, mas foi a revelia, um conhecido orador abolicionista, ex-escravo também. Isso vale a pena mencionar. Enfim, outras causas muito afeitas aos espiritualistas eram o abolicionismo, né, o William Lloyd Garrison, que é um dos grandes nomes do abolicionismo mais radical nos Estados Unidos, era também abolicionista. E também há nos jornais abolicionistas várias referências, né, pelo menos nos jornais do Norte, a questões sobre injustiça social. É claro que a historiografia não fala muito sobre os espiritualistas mais conservadores. É um ponto cego na historiografia que só começou a ser retificado, corrigido nos últimos anos. Inclusive, eu escrevi com o Marcelo Gulão aqui presente um artigo que a gente fala um pouquinho disso, dessas divergências internas. Mas, de qualquer maneira, como muitos desse movimento, desses núcleos, estavam no norte, há uma interpenetração entre esse movimento específico religioso e os movimentos sociais mais da vanguarda da época. Né? O sul, onde predominava a escravidão, que era mais conservador em tudo, o espiritualismo existia, mas aparentemente não teve tanto espaço assim. E que é por isso mesmo que se torna um objeto de novas pesquisas tão interessantes. E para quem quiser saber como anda o espiritualismo hoje, depois da Guerra Civil Americana, ele vai ter um certo declínio nesse progressismo todo, vai se tornar mais parte da rotina, né? Mulheres falando em público vão deixar de ser uma coisa tão impressionante, o abolicionismo, depois do fim da escravidão, o fim formal, vai praticamente se dissolver. Então, muitas das causas que animaram
essas primeiras décadas do movimento vão perder força. E hoje, para quem quiser dar uma olhada em como anda o espiritualismo hoje, eu recomendo esse documentário da HBO, tem em português, eu achei uma boa alma, botou no YouTube, né, em português, Ninguém Morre em Lilydale, No One Dies in Lilydale, de 2010, que fala de uma cidade, Nova York, um vilarejo, né, do século XIX, que foi fundado a partir de um ponto de encontro para eventos espiritualistas, mas a cidadezinha se manteve. E ela virou uma espécie de parque temático mediúnico, né? Você vai lá, você consulta vários médios, você compra um passaporte, pode passar dias lá hospedados, né? E virou um grande ponto de encontro de pessoas que, no geral, querem ter alguma informação de seus entes queridos já falecidos. O documentário acompanha a trajetória de algumas pessoas à medida que elas vão consultando vários médiums. Umas gostam, outras não. É bem legal. E a gente vê como o espiritualismo hoje, ele está muito permeado de influências do que a gente chamaria do movimento Nova Era, né, de esoterismos variados. Ele não tem aquela preocupação de manter uma, aspas, pureza doutrinária que a gente encontra entre os espíritas. O espiritualismo virou uma espécie de... Ele se diluiu muito na cultura popular e também se tornou muito mais poroso a outras influências de outras doutrinas espiritualistas. Para quem quiser se aprofundar, aqui a gente tem algumas obras da historiografia americana, em particular, né? Um livro muito legal, que eu recomendo muito, esse primeiro aqui, uma obra que marcou a época, de 89. Tem algumas questões ali que hoje a gente pode fazer um contraponto melhor. Ela puxa muito para o lado do progressismo, como sendo quase a única coisa que havia no espiritualismo, não é bem verdade, mas é uma obra realmente muito, muito boa. E foca na questão dos direitos das mulheres, não por acaso. Vale muito a pena, mas todas elas são bastante interessantes. E é isso. E para quem quiser consultar os jornais, o link é esse aqui, yapsop.com, é uma maravilha para fontes primárias. É a Arca do Tesouro para os historiadores, eu recomendo muito. Todos em inglês, mas se a língua não for obstáculo, vale muito a pena uma visita. Antes da gente passar para algumas perguntas do professor Rodrigo, eu preciso comentar do quanto vocês estão sendo elogiados no chat. Tem mensagens extremamente carinhosas, falando sobre o trabalho maravilhoso da noite de hoje, né, da tarde de hoje e do nosso evento, tá? Vocês podem dar uma conferidinha lá, que é um carinho muito gostoso de receber. E, professor Rodrigo, vou fazer também perguntas, para a gente tentar fazer mais uma rodadinha, do Eric, do Espiritismo, Mundo e Filosofia. Ele pergunta o seguinte: quais pontos de diferença se pode estabelecer entre o espiritismo francês e o espiritualismo moderno? Por qual razão o moderno espiritualismo não aceitava a crença na reencarnação? O racismo nos Estados Unidos estaria relacionado a isso? Vou deixar você responder, depois eu vou falar outra, porque essa tem vários pontos, tá? Essa é uma questão difícil. Na verdade, eu escrevi um artigo inteiro para ficar mais confuso ainda ao final sobre essa questão. Inteiro não, eu escrevi metade. A outra metade foi o Marcelo. Mas eu espero que saia daqui a um tempinho. Assim, resumo da ópera, Eric. É muito difícil você responder essa pergunta estando de fora. Pelo seguinte, a resposta simples e curta seria: as pessoas não acreditavam em reencarnação porque os espíritos não falavam delas. Falavam disso ali, pelo menos você não tem referências a isso ali. Se você for examinar as descrições que os espiritualistas tinham no século XIX sobre o além-vida, a ideia era basicamente a seguinte: você morre, o seu espírito vai para o mundo espiritual, e lá o mundo espiritual é dividido em várias esferas, ou seja, tem níveis, e à medida que você vai se aperfeiçoando, você vai subindo de nível ad eternum. Inclusive, existem, no caso de Jackson Davis, até descrições algumas, né, de como eram cada uma dessas esferas. Não se fala em voltar à Terra. Aliás, até mesmo pouca explicação de por que você passa pela Terra em primeiro lugar. Né? Mas é o ciclo inicial. Kardec, por outro lado, né, ele atribui a ideia, a rejeição à reencarnação, né, ele diz isso na Revista Espírita, ele atribui isso ao preconceito de raça
que os americanos teriam. Eu confesso a você que não me convence muito esse tipo de argumento, primeiro porque ele é estereotipado pra caramba. Eu não acredito que os europeus franceses também fossem assim muito grandes democratas raciais e igualitários nesse aspecto. Definitivamente não eram, e mesmo nos textos de Kardec você percebe que existe alguns poréns aí, né? Mas a grande rejeição, isso já era objeto de comentários na época, era que, aparentemente, entre os anglófonos, né, eu estou incluindo os ingleses também, não havia menções suficientes à reencarnação para que justificassem essa crença. E, além disso, havia também uma questão. Mesmo na França, é possível levantar a questão, que aí eu mesmo não sei responder, Kardec não é meu forte, que tem pessoas aqui que conhecem muito melhor os estudos sobre Kardec. A gente também não tem como saber com tanta certeza se a reencarnação era aceita na França, a partir de que momento. Kardec aceitou a ideia e colocou nos seus livros, e a partir daí a ideia se difundiu. Os espíritos franceses realmente divergiam, todos eles nesse ponto, ou há um viés de seleção aí? Porque você também sabe que a reencarnação em França, né, se tornou parte fundamental do espiritismo, porque a gente tem, como espiritismo, a gente toma como referencial as obras de Kardec. A gente não sabe tão bem assim como é que a coisa entrou lá em primeiro lugar. E a gente também não tem, por essa descoordenação dos espiritualistas, pode ser que alguém tenha falado em reencarnação também, mas que influência essa pessoa teria no mar de outros médiuns, outros grupos, outras publicações que estão competindo ali por atenção, né? Então, a minha hipótese pessoal, que é uma pura hipótese, você não precisa considerar isso como nenhuma hipótese científica, é um palpitinho mesmo, um chute, é que é muito mais fácil você incluir um ponto que pode ser objeto de divergência se você tem uma autoridade central. O espiritismo tinha, espiritualistas não. Então, a partir daí, como você comprova isso, eu não sei te dizer. Eu não sei mesmo. Mas, certamente, o fato de Kardec ter aceitado a reencarnação teve um peso para os espíritas que um médium ou um estudioso isolado entre os espiritualistas provavelmente não teria, né? Seria uma grande pesquisa, né, fazer um pente fino nessas publicações espiritualistas das primeiras décadas e procurar alguma referência à reencarnação. Talvez exista, eu não sei dizer. Aliás, isso me dá uma grande ideia, né, passar 50 anos estudando isso atrás disso, mas hoje em dia tem busca de texto em PDF, deve ser mais fácil. Mas a gente não tem como ter muita certeza, creio eu, né, de porquê da diferença. O meu palpite mesmo é que o padrão, muito provavelmente, até Kardec surge, porque Kardec é posterior, é que a reencarnação, se aparecia, devia ser minoritária. Por que ela se tornou majoritária para os franceses? Isso já seria a grande questão, isso já vale uma pesquisa em si. Mas, assim, eu no momento, eu não posso te dar uma resposta precisa sobre isso. Obrigado, professor. O Bruno Quintanilha, ele também traz uma questão para o senhor. Há algum estudo que tenha buscado identificar uma possível explicação para esse cenário de concentração geográfica de tantos grupos religiosos diferentes se constituindo em um mesmo recorte espacial, oeste de Nova York, e temporal, conforme citado pelo professor? Se há uma explicação por que da concentração? Olha, tem várias, né? Desde os anos 50 do século passado que você tem debate sobre isso. Mas, assim, uma explicação mais fácil e prática, que me convence até o momento melhor, é o seguinte: é uma área de fronteira. O que eu quero dizer? É uma área longe dos grandes centros populacionais. Então, se você é um dissidente religioso, você vai ter muito mais espaço, ou pelo menos menos problemas numa área dessa, inicialmente, do que você teria numa cidade mais central. E esses períodos de reavivamento religioso já vinham desde o século XVIII, pelo menos, nos Estados Unidos. É o segundo grande despertar. O primeiro foi no século XVIII ainda, quando começa a se modelar isso que a gente chama hoje de movimento evangélico. Esse tipo de movimento, de relação com a religiosidade cristã, começa a fazer muito sucesso lá, e depois vai ser exportada para outras partes do mundo, inclusive aqui. Então, assim, para citar, por exemplo, um caso concreto, os Mormons, eles surgem lá.
mas eles são fortemente rejeitados pela sociedade em volta, entre outras coisas, por causa da questão da poligamia, que era considerada imoral e ilegal. Então, o que eles fazem? Eles começam a migrar por dentro do país, sofrendo perseguições em vários pontos, até eles conseguirem se estabelecer numa área mais remota ainda, bem para o interior, que é o Utah, onde eles são a maioria até hoje. E mesmo assim, nessa trajetória, o fundador, o Joseph Smith, é assassinado por uma turba furiosa. Então, a gente vê por aí como essa questão de onde você está condiciona o nível de liberdade religiosa que você pode ter também. Então, essa concentração, que não era só no oeste de Nova York, lá chama muita atenção, porque vários movimentos que cresceram muito surgiram lá, mas movimentos parecidos, em menor escala, estavam acontecendo em outros pontos do país também. E quanto mais para dentro você ia, quanto mais para o sertão, né, menos encrenca você teria em bancar, digamos assim, o herege, em propor alguma ideia heterodoxa, né, em, de repente, isolar a sua comunidade de outros. Nessa mesma época, por exemplo, você está tendo experimentos do que a gente chamaria de socialismo utópico em várias partes do país, sempre buscando essas áreas rurais, mais afastadas, onde você teria mais espaço, né, tanto espaço em termos de liberdade, não ser perturbado pelas autoridades, quanto espaço físico mesmo para fazer experimentações as mais variadas. Se você quiser ler um pouco sobre isso, tem um livro da época chamado History of American Socialism. O que era chamado de socialismo eram os experimentos de comunidades alternativas. E o autor que faz essa história, ele mesmo criou uma comunidade chamada Oneida, que, entre outras coisas, era baseada em autoridade religiosa, mas partia para a prática da poligamia generalizada. O casamento era proibido, todo mundo se relacionava com todo mundo. Isso se tornou um caso muito conhecido desse tipo de comunidade, mas esse autor, agora me fugiu o nome dele, mas se você for procurar Oneida Community no Google, você acha fácil. Ele descreve esses projetos, e geralmente eram em áreas mais reservadas, né, mais afastadas das cidades. E é isso. Obrigado. Obrigado. E para a gente finalizar, a última pergunta de hoje para o professor Rodrigo é da Edilma Alves. Qual a diferença entre o espiritismo francês e o espiritualismo moderno? Porque o senhor se refere ao espiritualismo e não o espiritismo, embora as duas linhas de pensamento tenham a mesma crença da reencarnação? Bom, como foi dito na resposta à primeira pergunta, não tem. Quer dizer, hoje boa parte dos espiritualistas, não são tantos assim, né, que se identificam como tal, né, provavelmente aceitam em alguma medida, alguma forma de reencarnação. Mas no século XIX não era o caso. Então, assim, havia aqueles que passaram a aceitar, mas muitos não. E nas obras principais, aquelas que se tornaram clássicas, você não vê referência a isso. Então, e são movimentos distintos. O fato de terem crenças comuns, o espiritismo, eu gosto de chamar como o espiritualismo francês. Ele é um ramo do espiritualismo. O espiritualismo é uma coisa mais abrangente, né? O espiritismo tem algumas características. A ênfase na reencarnação é talvez a principal diferença. Outras coisas são iguais, né? A imortalidade do espírito, a possibilidade de contato por via de médiums, né? O reconhecimento da existência de uma série de fenômenos, a crença em Deus, etc, etc. Mas o espiritismo tem uma consistência doutrinária, por causa do papel que Kardec exerceu, que você não encontra entre os espiritualistas. E a reencarnação também faz uma grande diferença na visão de mundo, né, em algumas coisas. Mas o resto tem muita coisa parecida. A obsessão também tem, né, várias coisas são muito parecidas, ou são os mesmos grandes princípios, mas o espiritismo kardeciano, ele tem alguns extras que o distinguem em relação ao que o espiritualista clássico acreditaria. Por isso que eu gosto de vê-lo como um subconjunto, com algumas características específicas. Tá? O espiritualismo, na verdade, seria o nosso pai ou mãe, enquanto movimento religioso. Né? Mas o espiritismo tem algumas características próprias que o distinguem, a começar por essa identidade espírita. Embora, na sua obra, Kardec, às vezes, quando se referia, por exemplo, lá no final da vida, ele está falando de Estatística do Espiritismo, na Revista Espírita de janeiro de 69.
Ele fala lá de existem milhões de espíritas nos Estados Unidos. Ele está contando como espírita os espiritualistas. Mas os espiritualistas não sabiam que era Allan Kardec em grande parte. Alguns sim, mas a grande maioria provavelmente não. Então, é Kardec que às vezes usa esse critério meio oscilante de o que ele vai considerar como espírita. Mas os espiritualistas eram espiritualistas para eles mesmos. Ou investigadores de fenômenos espirituais, se você quiser adotar a linguagem que alguns usavam. Muitos deles não sabiam quem era Allan Kardec. Não se viam, não usavam essa terminologia. Lembra um pouco quando você começa a discutir quem é cristão. Você pega um evangélico mais fundamentalista, você pega um católico, você pega um evangélico protestante liberal, vão dar respostas diferentes. Né? Mas todos têm um laço, que não necessariamente significa que eles compartilhem a mesma identidade. Para um fundamentalista, um católico, por exemplo, pode não ser cristão o suficiente. Seria para ele seria uma heresia ou coisa parecida. Né? Então, assim, essas discussões de terminologia, eu prefiro usar os nomes que os agentes se dão. Os espiritualistas se chamam de espiritualistas, os espíritas se chamam de espíritas, por mais que eles sejam parecidos, mas não são exatamente iguais. É isso. Obrigado, professor Rodrigo. No mais, uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Muito obrigada a todos.